Voltando então da correção para a correção dos exercícios, primeiro pedir então para a gente identificar e indicar. Sublinha para mim no título ali, quando ele diz assim, ó, identifique e indique. Percebe que ele te pede duas coisas, né? Leia o enunciado, entende o que o cara está te pedindo. Vamos lá então. Não se deve ir à aula, destaca a crase, ao meio-dia. Destaca esse A de ao meio-dia. A aula me dá uma ideia de lugar. E ao meio-dia, tempo. Beleza. Passei o dia todo à toa, destaca essa crase. À noite, destaca a noite. Então, passei o dia à toa, esse à toa me dá uma ideia de quê? Modo. E à noite, tempo. Beleza? Tá, agora é um pouco mais complicadinho, ó. Porque como não reagir ante, até, após, preposição, né? Esse ante, tanta impunidade. Ele é um derivado do diante. Então é uma ideia de lugar. Não deixa de ser uma ideia de lugar. É um lugar figurado. Percebe isso? Ante tanta violência. Não estou ali de frente para a violência. É o sentido figurado, é o sentido poético. Então é um lugar figurado. É essa a ideia. Lugar. Isso. Mas acrescentem o figurado ali. Só para ficar bem claro que não é um lugar. Várias pessoas seguiam após ele. Destaque, após. Que ideia te dá esse após? Ó, me dá uma ideia de sequência. Me dá uma ideia de lugar, após ele. Pode ser o quê? Após ele na fila. Não entendi. Após ele na fila. Isso, lugar, né? Então, lugar, sequência. Pode até ser considerado uma relação temporal, não pode? Olha, após o fulano você será chamado, depois de... Poderia? Tempo também. A gente tem que se dar conta que às vezes as questões não são tão excludentes quanto a gente gostaria que fossem, né? Após alguns minutos, após de novo, e essa sim me dá uma relação clara de tempo. Estou decidido, agora vou até o fim. Até o fim, esse até me dá uma ideia de quê? De lugar, né? Até o fim, ou seja, no limite. Limite, lugar. Poderia ser intensidade É, também? vou muito, mas é que aí a gente teria que dizer muito até o fim, né? Você teria que ter, aí tu vai puxar a ideia para o muito, e o até se perde ali. Então ele está mais para o lugar mesmo. Limite. As discussões estão suspensas até segunda ordem. Que ideia dá isso? Dá uma ideia de tempo, também me dá uma ideia de limite, de restrição. Tomou as necessárias decisões com rapidez. Modo, com, modo. E quando percebemos, já tinha voltado com o irmão. Com, me dá uma ideia de quê? Companhia. J. Colava seu corpo contra o muro, enquanto deslizava com agilidade. Destaca duas para mim. Contra e com. Colava seu corpo contra o muro. Me dá uma ideia de quê? De quê? Oposição. Me dá uma ideia de lugar. Me dá uma ideia de proximidade, né? Ô, Vanessa, é verdade que tu passou no concurso? Agora? Não, foi chamada. Foi chamada hoje? Sim? Parabéns, tá bom. Legal. A primeira a passar no concurso da turma, hein? Que tri. Foi minha aluna, né, Vanessa? Obrigado. É assim, gente, é assim. E depois deslizava com agilidade. Que ideia te dá esse com? Modo.
Vanessa, se tu quiser ir embora, não tem problema, tá? Agora que tu já tem emprego mesmo, tá valendo. Tudo bem? Alguma dúvida aí nesse primeiro exercício? Não é pra ficar olhando com a Vanessa com inveja. Olha pra mim aqui, ó. Ah, não fica assim, eu queria ser ela. Tomara que mandem ela bem pro interior. Para com isso. Para com isso, maldoso. Para. As pessoas do mal. Para. Eu não vou nem dizer os lugares aí, depois vão ficar bravos. Vamos lá. Vamos fazer o 2, pode ser? Gostaram do texto 2? É legal esses textos, é super interessante, né? Uma viagem. Aí ele diz assim, ó. Como seria o mundo se não precisássemos dormir? Viveríamos uma insônia permanente, mas sem olheiras, mau humor e dor de cabeça. Hoje, uma noite em claro é suficiente para causar um estrago no corpo. Dependemos do sono para guardar energia, curar o cansaço, manter a capacidade de atenção e compreensão. Mas não é assim para todas as espécies. Pode ser com, não é assim com todas as espécies. Com, para, tanto faz. Embora não se conheça uma que fique 100% acordada o tempo todo, algumas nunca apagam completamente. Lagartos não têm sono profundo, só dão uma relaxada. Golfinhos mantêm um hemisfério do cérebro ligado para perceber a presença de predadores e subir à superfície para respirar. Outros mamíferos de grande porte dormem sempre com um olho aberto. Se tivéssemos evoluído para não depender do sono, não gastaríamos 1/3 da vida reabastecendo o corpo. Isso significa aproximadamente 214 mil horas a mais para gastar por aí, considerando a expectativa de vida do brasileiro. Só que o mundo sofreria alguns ajustes. Precisaríamos de mais luz para aproveitar as noites. No Brasil, o aumento do consumo de energia nas ou das, né? Tanto faz, nas ou das casas poderia chegar a 22%, se considerarmos que as madrugadas seriam como nossas noites de domingo. Precisaríamos de mais quase 7 usinas de Itaipu para dar conta do recado. Uma notícia ruim, trabalharíamos mais. Ou você pensou que as noites seriam só para curtição? Mas não faltariam compensações. Poderíamos comer mais sem culpa e viajar por aí com menos dinheiro e burocracia. Legal a gente se dar conta que essas preposições estão bem mais inseridas nas nossas vidas do que a gente imagina, né? Do que a decoreba que a Sora mandou a gente fazer. Ante, até, após, com, contra, de, em, para, perante, sobre, trás. Legal, agora vê no texto e tu... É isso, ó. Interpreta, faz a relação de coesão do texto. É isso aí que me interessa. Tudo bem? Matéria do dia hoje, pronomes. A grande matéria de pronomes. Tudo que a prova tem pronomes. Página 16, por favor. Tudo tá no livro, tá? O que tá de azul aqui é uma frase nova. Mas vamos lá então, vamos falar de pronomes. Uma matéria bem extensa. Provavelmente a gente fique um bom tempo falando sobre isso. Antes da gente sair falando de pronomes, eu quero te mostrar o seguinte, ó. Qualquer pronome ganha uma subdivisão, que é o fato dele ser chamado de pronome substantivo e pronome adjetivo. O que significa isso? Significa assim, ó. Pronome substantivo, ele fica no lugar do substantivo. E pronome adjetivo faz o que todo adjetivo faz na frase, que fica ao lado.
do substantivo. Então, eu sei que tu já conhece os demonstrativos, os possessivos, mas isso é uma divisão paralela. Pessoal que vai para a FCC, por exemplo, vai para uma CESP da vida, fica atento a esse tipo de questão. Ó. Pronome substantivo fica no lugar dele. Pronome adjetivo fica que nem o adjetivo, fica do lado. Então, olha só. Nossos cartões de Natal são mais simples do que os seus. É uma frase que está no teu livro. Então, observa que aqui, ó, eu tenho esse nossos, que é um pronome possessivo. É um pronome possessivo, tu não tem dúvida disso. São mais simples do que os seus. Olha só. Seus também é um pronome possessivo. Não tenho dúvida. Só que aí entra essa subdivisão. Entra a subdivisão, que é o quê? Tá, mas ele é um pronome substantivo ou ele é um pronome adjetivo? Olha só. Percebe que não é qualquer cartão de Natal. Não é qualquer cartão. São os nossos cartões. Os nossos cartões. Ele tá caracterizando esses cartões. Ele tá do lado de cartões. Então, ele é um pronome possessivo, também chamado de pronome adjetivo. Ele está caracterizando os cartões. De alguma maneira, limita esses caras. Agora, nossos cartões de Natal são mais simples do que os seus. E tu pensou quem? Cartões? Cartões de Natal. Os nossos cartões de Natal são mais simples do que os seus cartões de Natal. Então eu faço alusão a um substantivo. Eu faço referência a um substantivo. E aí, nesse caso, nós temos então o famoso pronome substantivo. Ô Zambelli, tu disse que lá na FCC cai o nome, a classificação de pronome substantivo e pronome adjetivo. Tá, mas e nas outras bancas cai como? Nas outras bancas cai assim, ó. Vocês já viram essa questão, ó. A palavra seus da linha 12 retoma a palavra cartões da linha 10. Lembra que vocês já viram isso numa prova? É exatamente essa brincadeira de um pronome fazer alusão ao substantivo ou não. Aqui ele acompanha, aqui ele fica do lado. Aqui ele me remete ao substantivo. Certo? Olha o outro. Aqueles alunos estudam muito, eles serão aprovados. Olha só. Aqueles é o que eu chamo de pronome demonstrativo. Demonstrativo. Bom, mas ele está caracterizando os alunos. Não é qualquer aluno, são aqueles alunos. Então ele é chamado de pronome adjetivo. Ele está acompanhando o substantivo. Ele é o pronome adjetivo. Agora, eles serão aprovados. Quando eu li eles, esse eles é um pronome pessoal, que a gente vai estudar agora na sequência. Bom, mas aí quando a gente leu eles, a gente pensou em quem? Alunos. Ele fez alusão ao substantivo. Então esse cara é o famoso pronome substantivo. Ele faz alusão ao substantivo. E aí? Tudo bem? Então, tá, Osameli, mas pode cair a classificação do pronome? Pode cair a classificação do pronome. A tendência é perguntar com quem que ele se refere. A tendência é cobrar o pronome substantivo. Perguntando, tá, mas ele faz alusão a quem? A que palavra que ele está buscando na frase? Essa é a grande pedida das provas. Tudo bem? Posso pular, posso apagar essa parte aí já então? Tá.
Tudo bem aí, Vini? Pessoal de casa, tu acha que tá conseguindo copiar direitinho? Legal. Então, fumo. Ó, classificação desses pronomes, então. É a listinha que está ali na nossa página 16, ó. Pessoais, interrogativos, possessivos, demonstrativos, indefinidos, relativos. Zambelli, quais são os caras da prova? Quais são os caras que mais aparecem em provas de concurso? Disparado. Pessoais, demonstrativos, indefinidos e relativos. Esses dois coitadinhos aqui, ó, tá, existem, mas é paralelo o trabalho deles, tá? Os interrogativos que vão fazer as perguntas, que nunca caem, e os possessivos, coitados, que entram em outra proposta lá, de análise sintática. Lá em análise sintática ele me serve muito mais do que aqui. Mas a gente vai dar uma olhada em algumas partes mais complicadas, então, que a gente pode encontrar. Olha só. Os pessoais, então, tá? Que é o que vem na sequência ali do teu livro. É o que está no livro. Pronomes pessoais. Os pronomes pessoais podem ser retos e oblíquos. Isso aqui tu já estudou um dia na vida. Tu vai lembrar disso. Tu lembra que a Sora vivia dizendo em reto e oblíquo, a gente não entendia nada o que era esse reto e esse oblíquo. Aí, agora vai ficar mais fácil. Os retos desempenham a função de sujeito da frase. Esse é o segredo, ó. Reto é sujeito. E oblíquo é complemento. Ué, Zambelli, mas não faz sentido o que tu está falando. Então, mas é que agora a gente não estudou análise sintática ainda. Mas na sequência isso vai fazer. Quem é que é sujeito da frase? Olha só. Lembra que um dia a Sora te ensinou a conjugar verbo? E a Sora te ensinou assim, ó. Eu, tu, ele, nós, vós e eles. Foi isso que a Sora te ensinou. Aí a Sora te dava um verbo lá. Passar. E tu, eu passo, tu passas, ele passa, nós passamos, nós passamos. Lembra que era assim? Tu nem sabia o que tu estava falando, mas tu ia falando assim, né? Tu sabia que era essa lógica. Beleza, isso eram os pronomes retos. Esses caras eram sujeitos da frase. Agora, existem os oblíquos que servem de complemento. E aí tu também lembra disso. Quer ver, ó? Completa a frase comigo. Me, mim, te, ti, se, si, o. Uau, você sabe mesmo. Olha aqui, ó. Era muito legal. Todo mundo se traumatizou com isso, lembra? A Sora mandou a gente decorar e a gente fez o tema. Me, mim, comigo, te, ti, contigo, se, si, consigo. O, le, a, nos, vos. E tu decorava todos e era muito legal e tu não sabia pra que serve. Né? Era muito tri. Mas a gente decorou isso. Então fica a dica. Eles não são os sujeitos da frase. Olha só. Alguém me chamou. A gente vai estudar isso em breve, mas quem é que chamou o pessoal? Alguém. Alguém é o sujeito da frase. Isso aqui é o sujeito. Então, ô pessoal, eu chamei. Tu vai me perguntar? Quem? O complemento desse verbo, é esse cara aqui, ó. O me, do me, mim, comigo. Ele é o complemento do verbo. É, alguém chamou eu. Vocês já viram as pessoas dizendo isso? Às vezes, por exemplo, eu moro sozinho. Aí de vez em quando eu tô passando no corredor e eu escuto alguém dizer, Zambelli. Vocês não escutam isso de vez em quando? Não? Ah. E aí eu sempre digo, ué, alguém me chamou ou alguém chamou eu? Alguém me chamou. Por que eu não posso dizer alguém chamou eu? Tá, primeiro que eu sou professor de português, né? Se eu falar desse jeito, pô, até o fantasma vai embora, né? Vamos combinar. Mas se eu falar alguém chamou eu, percebe que o eu, que é o nosso reto, eu, tu, ele, nós, é o reto, vai ficar de complemento do verbo. Alguém, sujeito, chamou o quê? Eu. Ele não pode ser o complemento. Então quem é que serve de complemento? Os oblíquos. Por isso que não pode ser eu. Entendeu? Olha só. Quem te disse isso? Quem é que disse?
O quem. O quem vai ser o sujeito da frase. Esse cara é o sujeito. Olha só. A gente sabe que quem diz... A gente vai estudar tudo isso, tá? Mas é só para tu ter uma ideia. Quem diz alguma coisa para alguém, a alguém, que é esse T, que é o complemento do verbo. Eu posso dizer assim, ó, alguém disse isso pra tu. Tu viu como fica horrível? Por que não pode ser pra tu? Porque tu é reto, e aqui ele serve de complemento. Então, eu posso dizer que alguém disse isso pra ti. Agora, pra tu, eu não posso dizer, porque tu é sujeito. Por isso que não pode ser. Certinho? Tá, ô Zé velho. Como é que isso vai cair numa prova? Como é que eu vou encontrar isso na hora da prova? Vamos chegar lá. Olha só. Quando eu pensar nesses retos, isso aqui é esqueminha de aula. Ó. Quando eu pensar nesses pessoais, que é isso que eu estava te falando, vai funcionar assim, ó. Aqueles caras ali são o sujeito, tá? Então são os caras que a gente conjuga verbo. E aí a Sora organizou bem assim pra gente, ó. Esses caras, primeira pessoa do discurso. Esses caras, segunda pessoa do discurso. Esses aqui, a terceira pessoa. Bah, mas vai ser uma confusão, né? Um monte de primeira, um monte de segunda. Tá, então vamos organizar isso. Esses caras aqui, o singular. Esses caras aqui, o plural. Tá, então olha só que legal. O que significa ser primeira, segunda e terceira pessoa? O que significa isso? Significa assim, ó. Eu falo. Tu escuta. E ela é a fofoca. Ela é o assunto. Percebe? Então é eu, tu, ele. Ele é o assunto. Ele é a terceira pessoa de quem a gente fala. Eu é quem fala, tu é quem escuta. Ele é de quem a gente fala. Ele é o assunto. Por isso que é primeira, segunda e terceira pessoa. É isso. Legal? Tá, mas e os oblíquos da listinha lá que a gente decorou um dia? Os oblíquos servem de complementos, então. Quero meme comigo, te contigo, se, o, lê, nos, vos, conosco e assim por diante. Servem de complementos. Que complementos, Zambelli? Objeto direto e objeto indireto. Que é uma estrutura sintática, não confunde. Isso é frase. Objeto direto e objeto indireto é na frase. Morfológico, ele é pronome oblíquo. Na frase, ele é objeto direto e objeto indireto. Que é o que a gente vai estudar em breve. Mas eu quero que tu entenda esse primeiro processo. Que é isso. Reto, sujeito, oblíquo, complemento. Ok? Sim? Então tá. Ó. E daí? E daí? Que aí começa esse problema de concurso, ó. Isso é uma questão de concurso. Tá, como assim, Isabelle? Quando que eu vou usar eu e mim nas frases? É isso que eu quero que tu entenda. Olha só. É isso que me interessa saber se o treco é oblíquo ou complemento, é oblíquo ou reto, entendeu? Senão não adianta nada. Então vamos lá. Era para mim fazer esta proposta ou era para eu fazer essa proposta? Ó. Para eu fazer essa proposta. Porque eu não posso ter um índio falando ali, sim? Vocês lembram de um treco, mas é muito antigo, não sei se é da época de vocês. Vocês lembram de um treco chamado Orkut? Vocês lembram disso? Orkut era uma rede social, assim, antes do Facebook existia um treco chamado Orkut. E aí o que esse Orkut fazia? Ele tinha comunidades. E nessas comunidades tinha uma comunidade que era uma das mais lotadas do Brasil, que era mim não conjuga verbo. E era muito legal, porque as pessoas estavam na comunidade e elas falavam para mim escrever, para mim fazer, para mim falar. Só que não pode, porque eu preciso de sujeito. E para ser sujeito tem que ser reto, tem que ser eu. Então olha só, pediram para mim trazer a apresentação ou para eu trazer? Para eu trazer. Mas eu digo que este presente é para mim ou este presente é para eu? Para mim.
Eles contaram a verdade para eu ou eles contaram a verdade para mim? Para mim é besteira fazer isso ou para eu é besteira fazer isso? Aí olha só que legal. Aqui é um negócio pra gente se atrapalhar, que é assim, ó, essa vírgula ela é facultativa. Mas tu desconfia que tu não pode começar pela preposição. Então, quem é que é besteira? Fazer isso. Então, se eu colocar na ordem direta, vai ficar assim, ó, fazer isso é besteira para mim. Entendeu qual é a lógica do negócio? Ele só tá fora da ordem, mas é para mim. Olha só. É importante para mim saber a verdade ou é importante para eu saber a verdade? Eu ou mim? Não. Ô Zé velho, mas tá do lado do verbo aí, ó, não pode. Tu precisa de sujeito. Tá, mas calma. Olha aqui, ó. Quem é que é importante, pessoal? Saber a verdade. Essa frase tá tão bagunçada quanto essa. Saber a verdade é importante para mim. Ela só está deslocada. Ela só está fora de ordem. Então, esse é o perigo. Claro, para nossa sorte, os concursos ficam nesse nível aqui, ó. Os caras não aprofundam muito essas questões. Mas eu estou te alertando. Cuidado. Ordem direta. Quando a gente estudar análise sintática, eu vou insistir com vocês uma informação. Que a primeira coisa é catar o sujeito. Então, quando aparecer esse verbo aqui, ó, tu vai lá buscar o sujeito dele. Quem é que é importante? E ele vai te responder. Saber a verdade. Saber a verdade é importante para mim. Pode estar do lado, mas ele não é o sujeito. Isso aqui é o sujeito daquele cara. Sim? Ó, um lema de uma campanha que teve aqui no Sul. Para mim, escolher candidato é que nem escolher feijão. Ou para eu escolher candidato é que nem escolher feijão. Ó, essa frase é igual a essa. Lembra que eu te falei que aqui a vírgula é facultativa? Então ali no de baixo também. A frase é: escolher candidato é que nem escolher feijão para mim. Só que ele está deslocado e eu resolvi não colocar a vírgula. Tudo bem, são casos especiais. Agora esse aqui, ó, a gente vai combinar esse aqui. Esse aqui vocês vão para a vida agora, de hoje. Hoje é... A gente só tem aula na outra semana, então. Então vocês vão ter um final de semana entre essa aula e a próxima. E vocês vão cuidar no final de semana de vocês, as pessoas falando isso aqui, ó. Tá? Promete, azulzinho da língua. Olha aqui. Há poucas brigas entre mim e ti, ou há poucas brigas entre eu e tu? Mim e ti ou eu e tu? Mentir. E aí? Ti, mim ou tu e eu? Olha que bizarro que é isso, pessoal. Mim e ti. Por que, Zambelli? Porque ele tem verbo para ser sujeito? Não tem verbo para ser sujeito. Então ele é só o complemento. Essa é a loucura do negócio. Quantas vezes a gente já não escutou as pessoas dizendo assim, ó. Quer ver? Vou tentar mudar aqui, ó. Há poucas brigas entre tu e eu é mato, né? É bizarro. Ó. Aí eu ponho um você. Aí tu, mas você é reto. Não, você é de tratamento. É o que a gente vai estudar daqui a pouco. Você é um pronome de tratamento. Então olha só. Há poucas brigas entre eu e você ou mim e você. Eu e você ou mim e você? Mim e você? Ah, fulano, relaxa, meu. Há poucas brigas entre mim e você. É assim que vocês falam? Não? Mas é assim que vocês deveriam falar. Porque olha aqui, ó. Pode ser eu. Não pode ser eu, porque não tem verbo. Então, mim e você. Aqui, ó, fica fácil da gente memorizar quando são os dois, né? Porque aí tu decorar, eu e tu não rola, tem que ser mim e ti. Tá, mas aí tu põe um outro pronome aqui, ó. E aí tu vê que todo mundo entra nesse embalo. Cuidado, hein? Isso é tri bom pra cair numa prova. Então, apareceu na sequência e não tem verbo, não precisa de sujeito, tem que ser oblíquo. Se precisar de sujeito, tem que ser reto. Entendeu? A lógica do eu e do mim.
esse cara é reto, esse cara é sujeito. Esse cara completa o resto, ele é oblíquo. É essa a informação. Certo? Por isso que fica bizarro ali, mas é aquilo ali. É entre mim e você. E aí? Esse para mim aí. Para ti não tá legal. Olha só. Qual é a lógica aí do para mim, então? Que parte tu não entendeu do para mim? Consigo falar para mim? Ah, tá, mas aí tu não consegui falar. É? Para ti é besteira fazer isso. É isso? É isso aí. Fazer isso é besteira para ti, para eu. É isso? Tudo bem essa parte aí? Vocês vão começar a cuidar disso agora na vida? Tá. Depois eu vou dar meu telefone pra vocês, quando vocês forem falar e ficarem na dúvida, vocês... Ô meu, é que pra mim... Pra eu... Só um pouquinho. Alô, seu velho? Aí eu, ô meu, pra eu. Então pra eu fazer, entendeu? Depois nós vamos fazer um esquema aí, tá? Posso apagar o mim e você ali? Sim? Então tá. Agora olha só que legal. Tá. Chegamos no grande drama. Agora é a questão maior de concurso. Ô Zambelli, vou fazer concurso da FCC. Então vá lá e decora isso aqui, ó, porque vai cair em todas da FCC. Zambelli, vou fazer FAURGS daqui a pouco. Cuida tu. Ah, vou fazer CESP. Cuido você. Vou fazer ESAF. Cuido você. A gente tem que se ligar nisso aqui, ó. Olha só. De cara eu já vou traduzir essa brincadeira pra ti. Tu é considerado um pronome de segunda pessoa. Eu falo, tu escuta. E você é considerado de terceira pessoa. Para. Ah, tá, Zambelli. Tu acabou de dizer que os retos era eu, tu, ele, nós, vós, eles. Tu nem falou em você. Tá, então vou te dar cola. É assim, ó. Tu é um pronome reto. E você, ele não é nem oblíquo nem reto. Ele é um pronome de tratamento. Então cuida dessa confusão que se faz aqui, ó. Quando eu digo que você é um pronome de terceira pessoa, todo mundo pensa, bah, então ele é um pronome reto. Mas ele não é reto, ele é de tratamento. Só que eu uso ele como se fosse ele. Como se fosse a terceira pessoa do discurso. Te dá conta nisso? Lembra que um dia na vida, todo mundo já estudou verbos no imperativo. Sim? Que aí a gente manda o cara fazer. E quando eu mando o cara fazer, pode ser tu e pode ser você. E a gente nunca sabe de onde sai esse você, né? Mas é que o você é um pronome de tratamento. É uma possibilidade que a gente tem na língua. Eu não uso só reto e oblíquo. Eu tenho vários outros pronomes. Tu é o tradicional. É de tratamento. É o reto. Segunda pessoa. O você é o de tratamento que eu copio como se fosse ele. Mas eu falo direto com o cara. Tá, e o que diz a regra? A regra diz o seguinte, ó. Se eu te chamar de tu, todos os verbos e todos os pronomes, todos os verbos e todos os pronomes têm que ser tu. Se eu te chamar de você, todos os verbos e todos os pronomes têm que ser você. Não dá para fazer essa mistureba que a gente faz. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, a gente fala tudo errado. Fala assim. Falei mal do Acre agora vamos falar mal do Rio Grande do Sul. Tô nem aí. Meu sonho é ser exilado. Olha aqui, ó. Não, pra fora do país, né, pessoal? Olha, o que acontece aqui no Rio Grande do Sul? O gaúcho acha que fala muito bem, mas a gente fala tudo errado. E a gente não fala assim, ó. Tu viu o filme? Tu foi na aula do Zambelli? Tu estudou pra prova? Tu foi chamada no concurso? Né? Como é que eu tenho que falar com a Vanessa agora no intervalo? Pô, que legal! Tu foste chamada no concurso?
Tu vieste à aula do Zambelli? É assim que tu tem que falar. Vanessa, tu farias um favor para mim? É assim que se fala. Ah, Zambelli, mas se eu falar desse jeito eu não vou ter amigo. Isso, não vai ter amigo, né? Por quê? Porque as relações, relação prática e relação teórica. Na hora da prova é teórica, não é prática. Então, olha só. Diz a regra o seguinte, ó. Te chamei de tu. Sempre que eu quiser usar o complemento, o oblíquo do tu, é o te. Esse te, ele vai servir de objeto direto e objeto indireto, que é o que a gente vai estudar. Ou seja, complementos dos verbos. Pronome oblíquo. Esse cara é o oblíquo do reto. O tu é o reto, que é o que conjuga o verbo. O oblíquo, o que completa, é o te. Só que o chato do você, que é o que mais cai nas provas, tem o seguinte, ó. O, lo e no e o lê. Quando o objeto for direto, quando o verbo for transitivo direto, que é o que a gente vai estudar, eu não posso usar lê, eu só posso usar esses pronomes. Quando for um verbo que pede preposição, eu uso lê. Então tá, olha só. Deixa eu ver uma coisa aqui. Tá, aí olha só. Você tá vendo que a gente tem mais de uma possibilidade do direto aqui, né? Tem mais de uma. Então assim, tudo depende do final do verbo. Se o verbo tiver qualquer terminação, eu vou botar só o e a. Se o verbo terminar em R, S e Z, que eu tomei a liberdade de pegar a regra para mim e dizer que verbos que terminarem, ó, Rio Grande do Sul e Zambelli, verbos que terminarem em Rio Grande do Sul e Zambelli, nós vamos, fica olhando pro R, olha, é muita tecnologia, né? Olha pro S e o Z. Sentiu? Muito tri, né? Olha só, verbos que terminarem em Rio Grande do Sul e Zambelli, corta a letra e adapta o pronome o, que vai ficar adaptado como lo e o a, lá. Adapta. Agora, verbos que terminarem em m, ão, oin. Ó, a palavra mão e o plural de mão, como é que é? Mãos, né? Não tem nada a ver, né, pessoal? Isso aí, ó. Não vai me dizer mões, né? Imagina o cara na frente do computador assistindo essa aula. Vocês não acham que ele falou mões? Certo, ele deve estar com vergonha agora. Agora ele vai dizer, vou olhar o Face, né? Olha, te liga. Verbos terminados em Rio Grande do Sul e Zambelli, corta a letra e coloca lo. Verbos terminados em mão e oin, não corta nada e só coloca no. Vou te mostrar na prática isso. Olha só. Primeiro caso. Quando eu digo eu te ajudo. Eu te ajudo. Esse te desempenha na frase o papel de um objeto direto ou de um objeto indireto? Ah, Zambelli, a gente não estudou isso ainda, então eu vou traduzir. É assim, ó. Quando eu perguntar o que pro verbo, é direto. Quando eu perguntar com uma preposição em que, a que, de que, é indireto. Pessoal, eu ajudo. Qual é a pergunta? Quem? Eu ajudo. O que? Ele é direto. Então, esse te desempenha o papel de um objeto direto. Porque na linguagem popular, eu diria, eu ajudo tu. Sim? Ele serve como, ele é direto, ele não tem a preposição. Agora, quando eu digo, eu te obedeço, a gente sabe que quem obedece, obedece a alguém. Então esse verbo pede uma preposição. Logo, esse te é um objeto indireto. Entendeu a diferença? Quando você me perguntar assim, ó, ô Zambelli, o te é direto ou é indireto? Eu vou ter que dizer o quê? Depende. Depende da frase, depende do verbo. É o verbo que vai me dizer o que ele é. Se esse verbo não pedir preposição, esse te é direto. Se o verbo pedir a preposição, porque quem obedece, obedece a, esse te é indireto. Legal? Então tá. Agora olha a outra. Eu o ajudo ou eu a ajudo. Por quê, pessoal? Por que não pode ser lê?
na terceira pessoa, se eu estivesse falando com você, por que não poderia ser lê? Porque o verbo é direto, ele não pede preposição, então não pode ser lê. E aí, ó, olha pra cá. Já viu uma questão que é assim, ó, preencha as lacunas com o ou lê. Vocês já viram essa questão? Cai direto em prova de concurso. Preencha as lacunas com o ou lê. Quantas vezes a gente não foi fazer isso de ouvido? Né? Pra não dizer todas. E aí quando chegava lá, ó, preencha a lacuna. E tu, eu o ajudo ou eu lhe ajudo? O que fica mais bonitinho pro ouvido? Lê, né? Eu lhe ajudo. Fica tranquilo. Eu lhe ajudo. Fica bonito, fica educado, mas fica errado. Por quê? Porque para ser ler, o verbo tem que pedir preposição e o verbo não pediu preposição. O verbo é direto. O verbo é, eu pergunto o que ou quem. E aquilo ali é um objeto direto. Ó, posso dizer que eu o obedeço? Nunca, porque meu verbo obedecer é transitivo indireto. Então, eu lhe obedeço. E aí? Pergunta do ajudo, qual é a pergunta do ajudo? O quê? Isso, eu ajudo quem? Eu ajudo o quê? Para mim, quem ajuda, nesse caso, eu ajudo, quem ajuda alguém, para mim seria indireto. Isso, mas é que aí é na linguagem coloquial. Eu ajudo a alguém, é uma valorização do objeto direto, não existe essa preposição. Aí quando a gente dá verbos fica mais fácil, agora é um pouco mais difícil porque a gente não pensou os verbos ainda. Mas aí fica estranho, né? É a mesma coisa quando eu digo assim, ó. Eu amo ao Senhor. Não existe esse A. Eu amo o Senhor. Só põe esse A para valorizar o item. Eu ajudo o Senhor. Eu não ajudo ao Senhor. Porque aí é só para valorizar. É uma preposição que a gente chama de retórica. Tá, olha que tri. Eu sei que tu quer pro intervalo. Só mais um pouquinho. É a pergunta-chave. Valendo 30 mil reais. Olha aqui. A pergunta seria: posso trocar esse A por ela sem prejuízo para a norma culta? Tradução: eu a ajudo. Eu ajudo ela. Posso fazer isso ou não? Por que não? Porque ela é um pronome reto. E reto é sujeito. Então isso aqui tá errado. Ô Zambelli, mas todo mundo fala assim. Tem visto a fulana? Vi ela essa semana na rua. Ah, mas que bonito teu casaco, onde é que tu comprou? Comprei ele no shopping. Não é assim que as pessoas falam? Linguagem e chinelagem. Na hora da prova não existe isso. Porque não pode ser complemento, tem que ser sujeito. Bah, então eu falo tudo errado. Fala. Esse é o problema. Tá? Muito difícil? Não é pra ficar brabo na aula, hein? Não tô nem aí. Tudo bem? Entenderam a matéria ou não? Tá, claro, né, pessoal? Não vai sair por aí agora botando os pronomes certos, tu vai ficar insuportável conversar contigo, né? Que bonito teu casaco, onde é que tu comprou? Eu o comprei no shopping, né? Vai-te embora daqui, vai comprar casaco. Por quê? Porque fica artificial, né? Isso só serve pra hora da prova, né? Não vai sair por aí falando desse jeito, tu vai ser uma pessoa mais chata do mundo. Continua chinelo. Vocês estão muito cansados? Vocês não aguentam mais um pouco? Nada, nem um pouquinho mais. Tá, então vamos fazer o intervalo então. Pessoal de casa, aproveita para fazer 15 minutos de intervalo também. E aí daqui a pouco a gente volta, tá bom? Tchau.